conflitos militares ao redor do mundo, inundações, incêndios, fome e pobreza. Que bom que a humanidade inventou nada mais, nada menos do que um governo mundial para resolver os problemas globais. Afinal, a Organização das Nações Unidas tem um orçamento enorme, a capacidade de intervir nos assuntos de quase qualquer país e, claro, a confiança de todos os povos. Vamos ver com o que eles estão ocupados agora. Eles estão colocando um enorme vaso sanitário inflável em frente à sede da ONU em Nova York. Não é segredo para ninguém que, em seu estado atual, a ONU é apenas uma reunião de políticos que podem fazer alguns discursos pomposos para aparecer nas manchetes das notícias. Adicione a isso uma preocupação constante e você recebe um financiamento de 1,5 bilhão de dólares. O escritório para salvar a humanidade é uma história triste e bem engraçada. Os funcionários da ONU lembram uma raça alienígena de O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Vale lembrar que os Vogons são os burocratas mais implacáveis do universo. Vamos então ver no que se transformou, não em um planeta fictício, mas em um planeta real, a nobre ideia no papel de criar a Organização das Nações Unidas. Provavelmente, a principal esperança depositada no novo Conselho Mundial, criado no auge da Segunda Guerra Mundial, era o fim, pelo menos, dos grandes conflitos militares. A organização anterior, a Liga das Nações, fracassou miseravelmente e não impediu Hitler de retirar a Alemanha da Liga e começar a se preparar para conquistar a Europa. Parecia lógico que, depois de 2 guerras mundiais, os líderes dos países deveriam ser mais sensatos e buscar acordos de qualquer maneira, sem recorrer à força militar. Na prática, porém, a principal razão de todas as contradições já estava presente na ONU logo após sua criação: o direito de veto. Esse direito pode ser usado por 5 países, membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a URSS, atualmente Federação Russa, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a China. Na ONU existem 6 órgãos principais, mas falaremos sobre eles mais tarde, pois é justamente o Conselho de Segurança que tem os principais meios de influenciar os acontecimentos mundiais. O uso desse direito não é restrito, e nenhuma resolução no Conselho é aprovada se algum participante exercer o veto. O Conselho tem os principais meios de influenciar os acontecimentos mundiais. Surgiu uma situação ambígua. Mesmo que a resolução sobre o envio de forças de paz fosse apoiada por todos, não era garantido que essas tropas pudessem mudar alguma coisa na região em conflito. Por outro lado, se alguém impunha o veto, na maioria dos casos, fazia o que queria. Só aparecia nas notícias que foi feito, sem a permissão da ONU. Falando em números, é assim que o uso do direito de veto se distribui entre os países. No total, já foram 284 vezes, com bastante frequência. Isso dizia respeito à admissão de novos membros na ONU. A Guerra Fria deixou uma marca forte. Mais de 30 vezes, a URSS rejeitou a entrada de novos países na ONU que poderiam desequilibrar o balanço de poder a favor dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, por sua vez, usaram o veto 51 vezes em favor de Israel. Discutir o tema do veto pode levar muitas horas, mas é mais interessante focar nas grandes operações das forças da ONU. Tudo se encaixou perfeitamente. Os países concordam unanimemente em tomar medidas conjuntas. O que acontece nesse caso? De forma simples, as operações dos capacetes azuis com uso de força militar são sempre uma tentativa de intervir quando tudo já está ruim. A burocracia faz todos aguardarem 100 anos por aprovações. Резолюцию, разные правки и договоренности между странами, а где-то в Африке уже случился геноцид. Или Acabamos tendo operações na Iugoslávia que, para dizer o mínimo, fracassaram. Nos Balcãs, circula uma piada. Se você algum dia se sentir inútil, apenas lembre-se de que as forças de paz da ONU estiveram na Bósnia. Sobre as guerras iugoslavas, temos um vídeo longo onde tudo é explicado em detalhes. Ou a divisão de Chipre, onde a frota americana atuou como terceira força ao ser enviada para a costa da ilha. Os soldados da paz têm protegido as fronteiras de Chipre desde então, mas não dá para dizer que tiveram algum impacto real no conflito. Na verdade, em qualquer território fora da África,
Os soldados da paz não trouxeram nenhuma contribuição para o fim das guerras, desde a Guerra da Coreia até a Guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Mesmo em relação à África, surgem muitas dúvidas. Por exemplo, a Guerra Civil em Ruanda terminou com um genocídio em massa. No momento em que começou o massacre e o quartel-general dos Soldados da Paz pediu reforços, veio uma ordem do escritório central para retirar a maior parte das tropas. Restaram apenas 270 pessoas na base. Eles simplesmente observaram enquanto até 800 mil Tutsis eram exterminados. Também temos um vídeo sobre isso. Na verdade, a maioria das operações é considerada politicamente motivada, e isso não é surpreendente por causa da própria estrutura da ONU. Um bom exemplo é o caso do Congo. Формально задача миротворцев заключалась в том, чтобы стабилизировать страну после получения независимости от Бельгии и не допустить распада. Внутри самого Конго шла борьба за власть, а внешние игроки, прежде всего Соединенные Штаты и Советский Союз, воспринимали происходящее через призму холодной войны. Самый спорный эпизод связан с фигурой Патрис Лумумба. Он считался более склонным к сотрудничеству с Союзом, поэтому западные страны Lumumba era visto como uma ameaça aos interesses políticos deles. Ao mesmo tempo, a ONU oficialmente mantinha uma posição neutra, mas na prática, os soldados da paz não deram apoio a Lumumba no momento crítico, quando ele foi deposto e depois assassinado. E não queremos dizer aqui que alguém é bom e alguém é mau. O exemplo de Lumumba é revelador. Os atores poderosos na ONU usam a situação a seu favor, enquanto o povo do Congo não recebe nada. Uma situação parecida ocorreu na Líbia. O mandato do Conselho de Segurança falava sobre a proteção da população civil, mas no final, a operação levou a bombardeios e ao assassinato de Muammar Gaddafi, sobre quem também há um vídeo. Os apoiadores acreditam que isso foi necessário para evitar vítimas em massa. Os críticos dizem que o mandato foi estendido e usado para alcançar um objetivo político. No geral, a confiança em operações desse tipo diminuiu bastante. Para ilustrar o outro lado, podemos citar a Revolta Húngara e a Primavera de Praga. A Organização das Nações Unidas ficou praticamente paralisada e não conseguiu influenciar as ações da União Soviética. Além disso, houve crises relacionadas à descolonização. Por exemplo, a situação na Rodésia do Sul e, de modo geral, a política contra o apartheid na República da África do Sul. Aqui, a União Soviética apoiou consistentemente as sanções contra os regimes associados ao bloco ocidental. No momento, é assim que está o mapa das forças de paz posicionadas ao redor do mundo. Aqui elas estão em Kosovo. Aqui é a fronteira entre a Índia e o Paquistão. Aqui está o Chipre, já mencionado. Aqui, em 3 lugares relacionados a Israel e seus vizinhos, e 5 lugares na África. No próprio Congo, na República Centro-Africana, dilacerada por guerras civis. Aqui está o território de Abyei, entre o Sudão e o Sudão do Sul. Novamente, uma fronteira disputada. No Sudão do Sul, por garantia, há mais uma missão e um ponto no Saara Ocidental, devido ao conflito com o Marrocos. Isso é tudo o que você precisa saber sobre missões de paz. Enquanto houver influência dos grandes potências na ONU sobre as decisões tomadas, não se pode falar em neutralidade. Tudo bem, não conseguimos alcançar a paz mundial, mas a ONU também tem outras áreas de atuação. Aqui você tem a observação de eleições, ajuda alimentar para países em desenvolvimento, agenda ambiental e a defesa dos direitos humanos. E aqui lembramos que a ONU tem outros órgãos além do Conselho de Segurança. Por exemplo, a Corte Internacional de Justiça, aquele mesmo de Haia. Podemos dizer o mesmo sobre ele que dizemos sobre as missões de paz. Grandes escândalos aconteceram aqui justamente por causa de decisões políticas. Muitos ficaram indignados com o tribunal sobre a questão da Iugoslávia. 58% de todos os condenados eram sérvios. A Sérvia, claro, é o maior país entre todas as ex-repúblicas. Mas há outro fator, ainda mais importante. Quem foi condenado especificamente? Da Sérvia, tiraram literalmente as figuras mais importantes. Foi condenado o general Ratko Mladic, acusado de crimes durante a Guerra Mundial na Sérvia. E, claro,
o presidente da Iugoslávia, Slobodan Milošević. Poderia parecer um resultado justo, mas entre os políticos e militares da Croácia, Bósnia e Herzegovina e os comandantes de campo do Exército de Libertação de Kosovo, envolvidos em crimes de guerra contra a população sérvia, nenhum dos grandes nomes foi condenado. Além disso, o general croata, comandante da operação ofensiva Tempestade contra os sérvios, foi condenado em 2011 e absolvido um ano depois. Foi justamente após o Tribunal da Iugoslávia que a Corte Internacional de Justiça da ONU passou a ser visto como um órgão tendencioso. No entanto, o Tribunal da ONU ainda resolve certos problemas, como questões territoriais. Eles encerraram uma disputa de fronteira complexa entre Botsuana e Namíbia. A Maçã da Discórdia era uma ilha no rio Chobe. O tribunal decidiu que a ilha pertence a Botsuana e a Namíbia acatou essa decisão. O caso da Nicarágua contra os Estados Unidos ganhou grande repercussão. Após a mudança de poder lá, o tribunal registrou a violação por parte dos Estados Unidos e, como consta no protocolo, levando em consideração a posição do tribunal, os Estados Unidos, posteriormente, deixaram de reconhecer sua jurisdição obrigatória. Também foi resolvida a disputa de fronteira entre o Bahrein e o Catar, assim como entre a Ucrânia e a Romênia, pelo controle da plataforma continental no Mar Negro. Depois, houve o caso entre a Rússia e a Geórgia, que tratava de discriminação racial, mas não deu em nada. O tribunal simplesmente encerrou o caso. O mesmo vale para o próximo processo da Ucrânia. O caso ficou parado e não há decisão. Já a ONU resolveu uma disputa mais complexa pelo templo de Preah-Vihear, um local de peregrinação e culto para os Khmers que estava sob controle da Tailândia. O tribunal decidiu que, na verdade, o templo está localizado no território do Camboja. Portanto, a Tailândia deve retirar suas forças policiais e armadas e devolver todos os objetos retirados das ruínas. Aqui, o principal é não confundir. Existe também o Tribunal Penal Internacional, que também está sediado em Haia, mas tem uma competência diferente. O Tribunal Penal Internacional não faz parte das estruturas oficiais das Nações Unidas, embora possa abrir processos por indicação do Conselho de Segurança da ONU. Vários países se opõem, por princípio, à própria ideia do Tribunal Penal Internacional, porque ele limita a soberania dos Estados e possui poderes excessivamente amplos. Entre eles estão os Estados Unidos, Índia, Israel, Irã e China. E, de modo geral, se olharmos para o mapa, não há muitos países marcados em verde. Esses são os países que assinaram e ratificaram o chamado Estatuto de Roma, a base do Tribunal Penal Internacional. Foi o TPI e não o Tribunal da ONU que emitiu as ordens de prisão mais notórias dos últimos anos, como contra Netanyahu ou Putin. Também existia um órgão chamado Conselho de Tutela, que foi encerrado em 1994. Após a Segunda Guerra Mundial, restaram muitos territórios que ainda não eram estados plenos, ex-colônias, territórios sob mandato e terras tomadas dos países derrotados. E a tarefa do Conselho de Tutela foi definida assim: controlar a administração desses territórios e prepará-los para a independência. Pela formulação, pode-se pensar que se trata, por exemplo, dos territórios da Alemanha derrotada, mas não, ali se tratava de territórios da África e da Oceania. No entanto, no papel, esse órgão é considerado o mais bem-sucedido, porque cumpriu suas modestas funções e foi encerrado. O próximo órgão importante é a Assembleia Geral. Provavelmente, o órgão mais útil da ONU, já que aqui estão representados todos os países membros, não há direito de veto e cada país tem apenas um voto, independentemente do seu tamanho. Aqui são discutidas questões atuais e adotadas resoluções. Basicamente, é a opinião pública mundial em forma oficial. Apesar de pouco útil, ao menos a Assembleia não se envolveu em grandes escândalos, porém, ainda há ressalvas. Os países que caíram sob influência econômica ou política das grandes potências novamente podem votar nas resoluções preferindo um ou outro lado. O Conselho Econômico e Social da ONU é outro órgão importante, mas ele não lida com guerras e segurança. Aqui, eles monitoram a economia, a saúde, a educação e o combate à pobreza.
O próprio Conselho não dá ordens, mas coordena o trabalho de diferentes organizações da ONU e ajuda os países a agirem juntos. E é aqui que entra em cena a Eminência Parda, que também é o principal órgão executivo da ONU, o Secretariado. Esse é o último grande órgão e é aqui que acontece a implementação prática de tudo o que os políticos acordam no Conselho de Segurança ou na Assembleia. Aqui são escolhidas pessoas para missões de paz e distribuída ajuda humanitária a países do terceiro mundo. O secretariado acumulou muitos. Um dos casos mais notórios foi em 2005, quando vieram à tona centenas de casos de abuso sexual cometidos pelas forças de paz, principalmente em operações na África. O representante permanente da Jordânia preparou o relatório. Algumas jovens com quem conversei na República Democrática do Congo falaram sobre estupro disfarçado de prostituição. Segundo elas, foram estupradas e depois recebiam dinheiro ou alimentos para dar ao estupro a aparência de sexo consensual. Ele também observou que a exploração sexual resulta no nascimento de crianças de soldados da paz. No total, foram feitas 72 denúncias de exploração e abuso sexual. Resta imaginar quantas dessas acusações não foram feitas. Outro fracasso absurdo aconteceu no Haiti. Após o gigantesco terremoto, trabalhadores da ONU foram enviados para lá. Pouco depois da chegada deles, começou um surto de cólera no país, algo que o Haiti não enfrentava há décadas. Durante a investigação, foi descoberta a seguinte cadeia de eventos. O contingente de paz foi instalado em condições insalubres e, em seguida, os resíduos do acampamento foram despejados no sistema de água local. Por isso, a bactéria da cólera chegou ao rio de onde os moradores retiravam água, ou seja, os resíduos dos banheiros dos soldados de paz contaminaram o principal canal de água do Haiti. Como resultado da epidemia, entre 10 e 30 mil haitianos morreram. E o secretariado inicialmente negou tudo, depois de um grande escândalo na mídia, admitiu parcialmente e depois ainda não puniu devidamente os responsáveis. O maior escândalo de corrupção aconteceu em 1995. O Iraque estava sob sanções internacionais após a Guerra do Golfo. E então, a ONU lança o programa Petróleo por Alimentos, pelo qual o país tinha permissão para vender petróleo de forma limitada e, com o dinheiro arrecadado, comprava alimentos e remédios. Tudo isso sob o controle dos capacetes azuis, o que poderia dar errado. O complexo esquema de venda de petróleo e grande circulação de dinheiro resultou em uma vasta rede de lavagem de dólares. As investigações revelaram grandes propinas e o uso do programa em benefício de certos intermediários e funcionários. Esse é o caso mais notório, embora práticas semelhantes fossem comuns na própria África, já que é muito difícil controlar o fluxo de dinheiro por lá. O que dizer então, até mesmo o escritório central da ONU em Nova York está envolvido em corrupção. Lá foram descobertos contratos superfaturados para reformas de prédios, serviços de consultoria fictícios e empreiteiros favorecidos. Não surpreende que uma estrutura formada por funcionários públicos do mundo inteiro não funcione sem corrupção. Aqui está a União Mundial que nós merecemos. E o secretariado também inclui um departamento de mídia, onde eles produzem vários vídeos, conduzem discussões e lançam iniciativas. Finalmente, depois de assuntos tristes, podemos nos distrair com o que é mais interessante. Como o governo mundial decidiu transmitir para nós, simples mortais, as nobres ideias de igualdade e bem-estar. Bem, por exemplo, em seu canal oficial no YouTube, eles decidiram combater os problemas de violência com animações de qualidade. Aqui, como dizem, é melhor mostrar uma vez do que falar 100 vezes. Filho, por que você quer entrar para o exército? Para fider, senhor. Filho, por que você quer entrar para o exército? Para matar, roubar e, claro, foder, senhor. E você, filho, por que quer entrar para o exército? Para manter a paz, proteger todas as mulheres e crianças, senhor. Prenda esses criminosos, soldado. O uniforme não te dá o direito de foder. Para evitar mais um escândalo, desta vez racista,
os animadores da ONU pintaram a pele dos soldados de azul. Ninguém parece ofendido, mas a cor lembra muito a dos capacetes dos soldados da paz. E levando em conta o escândalo de violência sexual envolvendo o contingente da ONU na África, talvez tenham pintado certo mesmo. Aliás, esse é só um dos vários vídeos com animação de qualidade chamados Sem Desculpas. Por exemplo, neste vídeo, um pai de 2 filhos, depois que o time de futebol favorito dele recebe um cartão vermelho, claro que quer dar uma cintada no filho. Aqui, quem fala sobre violência é um comediante, e depois ouvimos a frase: Para machucar, não é necessário bater. Parem com os insultos verbais. Ao final desses vídeos, os culpados pela violência seguem sendo os mesmos grupos da população. Nada muda. Também foi tomada a decisão de resolver de forma definitiva e irrevogável o problema dos casamentos infantis. Para isso, foi lançada uma imagem com o orgulhoso título: Uma criança jamais deve se casar. Os usuários da internet imediatamente notaram que a imagem mostrava uma menina branca de cabelos claros. E se você abrir o link sob a própria imagem deles, pode acabar descobrindo que o casamento infantil não é comum, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Como a ONU apoia as mulheres de todas as formas, foi criada uma comissão para os direitos delas. Em 2021, o Irã foi incluído nessa comissão, um país onde as mulheres têm direitos incrivelmente avançados, como a obrigatoriedade do uso do hijab. Em 2024, um homem da Arábia Saudita foi nomeado presidente da comissão, em um país onde a metade feminina da população tem vantagens como a proibição de se locomover sozinha pela cidade, sem acompanhamento, acesso limitado ao ensino superior, segregação de gênero em locais públicos e outros privilégios. Depois, era preciso resolver o problema do assassinato de jornalistas. Por isso, a conta da ONU Mulheres Austrália destacou um problema assustador. De todos, Журналистов, убитых в 2021 году, 11% eram mulheres. Em 2020, esse índice era de 6%. Parem de mirar nas mulheres jornalistas. Nos comentários, as pessoas naturalmente ficaram surpresas. De que sexo eram os outros jornalistas assassinados, que representam 89%? E de que forma a ONU contrata pessoas para a área de mídia? Para chamar a atenção para problemas globais, a ONU às vezes convida personalidades populares. Jolie, Emma Watson e, claro, Greta Thunberg. Isso ajuda a resolver os problemas globais? Ninguém sabe. Mas Emma Watson virou garota propaganda da nova campanha Eles por Elas. Estamos falando de homens que apoiam totalmente o movimento feminista. Eles são chamados de aliados. Traduzindo para a linguagem comum, é um homem que promove gratuitamente as ideias das corporações transnacionais e a pauta mais progressista. Os homens foram convidados a ajudar por meio de postagens nas redes sociais e lendo um folheto com 5 passos para superar a violência. 1. Limitar os sentimentos agressivos. 2. Acalmar suas emoções. 3. Perguntar a si mesmo: por que eu escolho a violência? 4. Reconheça suas emoções e aceite-as para que elas passem. 5. Escolha agir de forma construtiva. No final, a brilhante campanha Eles por Elas, da ONU, levou tomates podres de todos os lados, da esquerda e da direita. Feministas da segunda onda se indignaram porque a mulher ainda não decidia nada. As feministas da terceira onda reclamaram que no título não havia os chamados pronomes, ou seja, outros gêneros. E os conservadores questionaram quando será dada atenção à violência contra os homens. Depois disso, a ONU convidou a feminista Anita Sarkeesian, que levantou uma questão incrivelmente importante na organização. насилие в видеоиграх. Eu escolho a violência. Sim, em uma organização internacional com expressões sérias, foi promovida a ideia de que ações em jogos são equivalentes a ações na vida real. Falar algo sobre os discursos, sobre o clima da Greta Thunberg, não faz sentido algum, já que até mesmo na progressista Europa Ocidental zombam dela. Também podemos lembrar de Klaus Schwab, porque ele está ligado à Organização Mundial da Saúde, que também é uma estrutura da ONU. Schwab
lançou a tendência global de comer insetos. No nosso canal também tem um vídeo sobre isso. Inicialmente, era uma teoria da conspiração, que acabou não só se tornando realidade, mas também sendo ativamente promovida por estrelas de Hollywood. Os esforços climáticos da ONU irritam uma enorme quantidade de pessoas ao redor do mundo. No Ocidente, viralizou um meme sobre os jatos particulares da famosa cantora Taylor Swift. Afinal, enquanto o governo mundial nos pede para poluir menos o ar, em apenas 6 meses de voos, foram lançadas na atmosfera 8.230 toneladas de dióxido de carbono. Enquanto isso, você deve economizar no combustível do seu carro. Qual conclusão podemos tirar das atividades da ONU? Vamos descobrir isso com os especialistas que deixam comentários detalhados abaixo do vídeo. E se você não for um especialista, avalie o episódio de forma justa, compartilhe se gostou e até os próximos vídeos no nosso canal.